Nesse momento a gente acompanha a chegada da perícia forense nesse momento para fazer a remoção do corpo do senhor Antônio Aurenor Ribeiro de Souza. Ele que foi vítima de um acidente aqui na cidade de Crateús, precisamente aqui na CE 187. O acidente veio acontecer aí por volta das 16 horas do dia de hoje e infelizmente esta fatalidade terminou acontecendo próximo aqui ao Campo Velho e ao Campo Verde. Então, nesse momento a gente acompanha a chegada da perícia forense que veio da cidade de Itauá. A gente vai trazer agora informações para você como é que foi que aconteceu esse acidente. Bom, a informação é que o senhor Antônio Aurenor, de 47 anos, ele vinha na mão ao contrário dessa que você está vendo, o rabecão da perícia forense. Ele vinha em uma motocicleta e um senhor de 77 anos, o senhor José Alves da Silva, ele vinha em um veículo Uno junto com a esposa e com a filha na direção aí do rabecão. Então ele vinha saindo da cidade de Crateús em direção a Novo Oriente e o condutor da motocicleta que faleceu hoje à tarde por conta desse acidente vinha no sentido contrário. Informações preliminares era que o senhor Antônio Aurenor ele estaria embriagado. Então são informações preliminares e ele terminou na hora que vinha entrando no sentido contrário e infelizmente colidindo com um carro Uno. Então são essas as informações. Você que chega agora, peço também que você compartilhe, pois nesse momento a família também se encontra aqui, uma situação muito lamentável e a gente vai trazendo essas informações para você nesse momento. Então, infelizmente uma situação muito triste, nós temos a matéria completa aqui em nossas redes sociais. E o que é que terminou acontecendo? A moto ela terminou caindo, né, após a colisão e infelizmente foi uma situação muito triste. Então, bem aqui nós temos essa curva e aqui acontecem muitos acidentes nesse trecho saindo de Crateús a Novo Oriente. Muitos acidentes infelizmente acontecem e o impacto ele foi muito grande. Eu tenho aqui as imagens apenas do carro e eu vou tentar trazer para que você veja só a situação que ficou o veículo, infelizmente, que o senhor José conduzia, de 77 anos. Ele está vivo, foi levado ao hospital aqui da cidade de Crateús, só apenas infelizmente danos materiais. Silas Silva vai tentar mostrar e para você que está nos acompanhando. Então, o senhor José, de 77 anos, ele vinha no sentido Crateús a Novo Oriente. E o senhor Antônio Aurenor, que mora no bairro da Planaltina, ele vinha no sentido contrário. Então as informações é que ele estaria embriagado, entrou na frente do veículo, como você está vendo aí, e infelizmente foi essa a situação. Para você ver o lado do passageiro aí, possivelmente estaria a filha ou a esposa do senhor José. Então ela saiu muito abalada porque praticamente ela viu ele em cima do carro na hora do acidente. Então o SAMU esteve no local, como também a polícia militar, e agora nesse momento faz o trabalho aqui de trânsito a Guarda Civil da cidade de Crateús. Então essa fatalidade ela aconteceu por volta das 16 horas. E aí infelizmente ele terminou vindo a óbito no local. Foi feito o exame de bafômetro aí, né, no senhor José, de 77 anos, mas ele não tinha nenhum tipo de contaminação de álcool, ele não havia ingerido bebida alcoólica. E infelizmente a informação que a família terminou passando para a guarda e as pessoas terminaram percebendo aqui no local é que o senhor Antônio Aurenor, de 47 anos, ele estaria aí embriagado quando o acidente aconteceu. A gente ainda chegou praticamente no momento em que aconteceu. Infelizmente uma situação muito complicada. Aqui se encontra o corpo
inclusive o impacto foi muito forte nessa região da barriga, né? E aí a fatalidade que terminou acontecendo. Estiveram aqui no local também o filho dele, né? Que possivelmente seja o filho dele, que terminou aí no caso falando que seria o pai dele. Na hora que a nossa equipe de reportagem chegou, presenciamos, mas não podemos confirmar de fato. Então, um acidente que terminou acontecendo, que infelizmente, como você viu nas imagens, muito violento. É uma situação muito complicada, já que nesse trecho aqui da CE-187 são muitos acidentes registrados aqui. E infelizmente, bem aqui, para que você entenda, nós estamos aí a mais de 100 metros ou quase 100 metros do Detran, para você ver, né? E mesmo tendo aqui o Detran, já na saída aqui da cidade, as pessoas terminam não obedecendo e muitas vezes andam embriagadas, né, em alta velocidade, e é uma situação muito complicada. Inclusive houve informações que depois que aconteceu, quase que acontece outro acidente aqui, porque a velocidade aqui, como se torna já CE, é muito alta. Então infelizmente as pessoas terminam aí andando de todas as formas. Então existem familiares aqui, algumas pessoas no momento da nossa reportagem, na parte da tarde, chegaram aqui no local, né? Tentaram aí ver se era ou se não era, e alguns infelizmente aí viram que eram seu parente. Inclusive o impacto aqui, eu não sei se a gente consegue mostrar aqui ainda, aqui existem muitos vestígios do acidente, né? Então existem aqui no chão muitos pedaços da motocicleta, já que aqui existe um declive ali, então a motocicleta ela caiu para o outro lado, infelizmente ficou aí toda quebrada, e a gente infelizmente lamenta essa situação, né? Ele que tinha 47 anos, Antônio Aurenor, e veio a falecer nesse acidente que aconteceu aqui na cidade de Crateús. Então nesse momento feito os procedimentos aí por parte da perícia forense, o rabecão, né, os procedimentos de praxe, e para que possa ser feita a remoção do corpo, e assim o corpo segue daqui de Crateús à cidade de Itauá.